Capítulo 3, primeira parte, 1840. Se nos casarmos, o Sr. Harvey vai nos deixar ocupar a casa do portão, disse Albert, torcendo o gorro nas mãos, a testa franzida. Nell o olhou com espanto, quase não acreditando no que Albert dizia. Havia 2 anos que eles faziam companhia um ao outro, caminhando para a igreja juntos, conversando no pátio das estrebarias à noite, e como naquele dia Albert sempre a esperava em Lord's Wood para acompanhá-la de volta a Briargate depois da tarde de folga. Durante todo esse tempo, porém, não existira um namoro de verdade. Ele nem ao menos tinha segurado a mão dela, que dirá beijá-la. Nell pensava que Albert a via apenas como amiga. Casar, Albert? Você está me pedindo em casamento? Sim, murmurou ele, os olhos baixos. Você gostaria? Era um fim de tarde quente de junho, com raios de sol tardios descendo enviesados pelas copas das árvores. O arrulhar dos pombos no bosque e o som de um córrego que gorgolejava nas pedras no mato ali perto seria o local perfeito para um pedido de casamento. Mas a falta de paixão ou até de afeição de Albert o estragou. Não sei, respondeu Nell. Quer dizer, você nunca disse nada para me fazer pensar que sentia algo por mim. É tão repentino. Já se passaram 2 anos, afirmou ele, como se isso tornasse seu pedido completamente compreensível. Agora ganho o suficiente para manter uma esposa e nós somos compatíveis. Nell concordava que eles combinavam, já que ambos eram devotados a Briargate e aos Harveys. Albert era apaixonado pelos jardins. Em 2 anos construiu arranjos de pedra com plantas ornamentais, fez muitos canteiros novos e plantou tamanha profusão de novos arbustos e árvores que o resultado tinha ficado deslumbrante. Nell aprovava essa paixão, mas sempre imaginou que o homem com que fosse se casar também demonstraria essa mesma paixão por ela e diria que a amava antes de pedir sua mão em casamento. E ser compatíveis é suficiente? Perguntou, olhando para ele com perplexidade. Não se passava um dia sem que ela pensasse em como ele era bonito, forte e inteligente. Gostava de sua barba cerrada, do formato do nariz e de como seus cabelos formavam pequenos cachos quando estavam molhados. Ele sabia muito mais do que ela sobre o que acontecia no mundo. Semanas antes, havia comentado que o desterro para a Austrália acabaria e explicou-lhe muita coisa sobre aquele país distante. Seria possível que um homem que sabia tantas coisas não soubesse que uma mulher precisava ser informada sobre seu interesse? Acho que sim, respondeu ele obtuso. Um canário não se acasala com um tordo, não é? Cada um com seu igual, e você e eu somos iguais. E o amor? Há centenas de pessoas por aí iguais a mim, da mesma forma como há muitas iguais a você. Mas é o amor entre 2 pessoas que as torna especiais uma para a outra. Você é especial para mim, então acho que é o que chamam de amor. Quero um marido que saiba que me ama, retrucou ela indignada e começou a se afastar. Nell tinha consciência de que a grande maioria das pessoas se casava exatamente pelas razões que Albert alegara. Isso era algo que o pessoal de Briargate costumava discutir
quando se sentava ao redor da mesa na sala dos criados depois da ceia. Os ricos casavam-se principalmente para fortalecer os laços entre suas famílias ou para trazer riqueza para uma família ilustre com dificuldades financeiras. Baines, que tinha trabalhado e visitado dezenas de grandes propriedades, dissera certa vez que Sir William e Lady Harvey eram os únicos membros da nobreza que ele conhecia que haviam se casado por amor. Baines estava convencido de que os criados fariam melhor escolhendo marido ou mulher por razões práticas, e não pelo que chamava de doença do amor. Mas Nell nascera de um casamento cheio de amor. Fazia 25 anos que Meg e Silas estavam casados, e apesar de todas as dificuldades, ainda se beijavam e se tocavam como se fossem namorados. Seu pai dissera-lhe certa vez que não sentia necessidade de sair para tomar cerveja com outros homens. Seu lugar favorito era ao lado de Meg. E isso era o que Nell também queria do seu casamento. Não fuja, Nell, eu me expressei mal. Você quer se casar comigo? Ela se virou para olhá-lo. Não, até que você possa me dizer com toda a sinceridade que me quer como esposa, porque não pode viver sem mim. Hope ficou olhando enquanto sua mãe ajeitava o cabelo de Nell pela 10ª vez. Não estava acostumada a ver outra pessoa na família recebendo toda a atenção e não gostava nada disso. Os sinos da igreja começaram a tocar. Isso significa que é hora de sairmos, disse Silas. Quer dizer, se Nell tem certeza de que é mesmo com Albert que quer se casar. Era setembro. E Nell finalmente concordara em se casar com Albert, quando, uma semana depois da proposta do bosque, ele insistira que a amava e explicara que sua demora ao admiti-lo devia-se apenas à timidez. Tenho certeza, respondeu Nell, resoluta. Você está bonita como uma cerejeira em flor, disse Meg, colocando uma coroa de flores brancas na cabeça da filha. Albert as trouxera de Briargate cedo naquela manhã, enquanto Nell ainda estava dormindo na mansarda. Meg fabricou a coroa de flores com um pedaço de arame, musgo e folhagem, e então prendeu as flores menores. Com o restante das flores, fez um buquê. Nell havia confeccionado seu vestido rosa e branco com a ajuda de Rose, a copeira. Tinha um decote baixo e mangas bufantes, e a saia exibia babados franzidos em volta da bainha e uma anquinha como a de uma verdadeira senhora. Juntavam-se a isso a anágua enfeitada com renda, bem engomada, e sapatos delicados, com fivelas de prata herdados de sua patroa. Hope achou que a irmã estava deslumbrante. Por que não ganhei uma coroa? Perguntou. Porque Nell é a noiva e você já está com fitas novas na touca, explicou Meg, entregando o ramalhete para Nell. Agora não faça essa cara, Hope, e comporte-se na igreja. Hope sabia que Albert já estava na igreja, pois o tinha visto passar um pouco antes com Ruth e James, que seria seu padrinho. Joe e Henry também tinham saído. Hope achou que Albert ficara engraçado com um colarinho de ponta virada, mas todos os outros, com suas melhores roupas, também estavam. A velha Gert Ford estava esperando quando saíram de casa,
Ela morava do outro lado da rua e suas pernas estavam muito ruins para ir até a igreja. Boa sorte! Gritou ela, cambaleando apoiada na bengala. Você é uma noiva linda, Nell. Faça aquele rapaz simpático tratá-la bem. Hope se perguntou por que as pessoas não paravam de dizer aquilo a Nell. Isso significava que alguns maridos tratavam mal a esposa? O casamento era um assunto um pouco misterioso para Hope. Ela perguntou à mãe a respeito e Meg respondeu que era porque as mulheres queriam ter bebês e precisavam de um homem para lhes dar um. Mas Hope sabia que os bebês cresciam na barriga das mulheres, então aquela explicação não fazia sentido. O badalar do sino da igreja foi ficando cada vez mais alto conforme os Rentons desciam a colina até o vilarejo. Nell segurava o braço do pai. Hope e a mãe seguiam atrás deles. Não havia ninguém mais para acenar para o pequeno grupo, porque quase todo mundo já estava na igreja. Rápido, Hope, resmungou Meg, você vai nos atrasar. Hope correu para a mãe e pegou sua mão. Quanto tempo vai levar até Nell ter um bebê? Perguntou. Isso cabe ao Senhor decidir. Meg sorriu para Hope. Não faça mais perguntas como essa hoje. Hope espiava entre os dedos quando deveria estar rezando. A igreja estava muito bonita, pois naquela manhã algumas mulheres do vilarejo tinham prendido guirlandas de flores ao redor do púlpito e na ponta de cada banco. Era estranho ver todos os vizinhos e amigos sentados nos bancos da frente, onde a nobreza geralmente se sentava. O senhor e a senhora Cowey estavam lá, e toda a família Nichols, os Carpenters da fazenda Nut Grove, o senhor Humphreys, os Pierces, os Boxes, os Webbs, os Wilkins e até Maria Jeffries, a velha maluca que passeava pelo vilarejo, puxando sua cabra por uma corda. Hope perguntou à mãe onde Sir William, Lady Harvey e Rufus iriam sentar quando chegassem. Mas ela só respondeu que eles não iam ao casamento dos criados. Hope não entendeu. Nell cuidava de Lady Harvey e Albert deixava o jardim do jeito que ela gostava. Eles não deveriam vir ali naquele dia fazer uma gentileza para Nell e Albert? Vou ser bem antipática com Rufus na próxima vez que for a Briargate, prometeu a si mesma. Ela ainda ia brincar com ele às segundas-feiras, a não ser que o tempo estivesse ruim. Às vezes, ela se aborrecia porque, embora Rufus tivesse 5 anos, ainda agia como um bebê. Hope sabia que era porque ele não tinha irmãos como ela, e nunca fizera nada sozinho, nem fora a lugar algum, desacompanhado como ela fazia desde que tinha essa idade. Mas, ainda assim, era irritante. No entanto, adorava olhar todos os livros dele e sentia prazer em conseguir lê-los para Rufus. Também gostava de desenhar e pintar e brincar de esconde-esconde no jardim. Mas, acima de tudo, ela adorava ir a Briargate. Já se sentia uma convidada especial só de subir a grande escadaria para o quarto de brinquedos. Era tão bom ver todas aquelas pinturas, tocar a madeira polida e as cortinas de veludo e entrar em um mundo tão diferente daquele onde fora criada. Não achava que Nell, James e Ruth se sentissem da mesma maneira, mas talvez fosse por serem criados. Sempre a levavam depressa para a cozinha, como se quisessem lembrá-la de que aquele era o lugar a que pertencia. Porém,
Hope gostava da cozinha tanto quanto do resto da mansão. Era bom ver comidas que eles nunca tinham em casa. Observar o cuidado com que a cozinheira preparava as refeições. E a menina raramente saía de lá sem algo para levar para casa. Uma torta, um bolo ou um pote de geleia. Depois havia Lady Harvey. Hope achava que ela deveria ser a moça mais linda do país. O cabelo dourado, os olhos azuis, a voz suave e os vestidos maravilhosos por si só bastariam. Mas ela também era gentil e sempre parecia ficar muito feliz quando a via. Nell e Albert estavam ajoelhados diante do altar. Sua irmã parecia tão diferente, com os cabelos soltos. A mãe os lavara na noite passada e enrolara várias mechas para cima com tiras de pano, para que ficasse ondulado. Hope nunca o tinha visto tão brilhante e leve, e a pequena coroa de flores era muito bonita. Decidiu que quando crescesse pentearia seu cabelo assim todos os dias. Virou a cabeça discretamente para olhar para Alice e Toby no banco de trás e sorriu para eles. Alegrava-se pelos irmãos terem conseguido vir. Eles não os visitavam com frequência, pois Beth ficava muito longe do vilarejo. Antes de entrarem na igreja, Alice confidenciou que tinham vindo a pé e teriam que voltar do mesmo jeito no dia seguinte, mas que valera a pena. E acrescentou que trouxera um presente para Hope. Torcia para que fosse um estojo de pintura como o que Rufus tinha. "Por que está chorando, mãe?" sussurrou Hope. A menina estava ficando entediada. O reverendo Gosling não parava de perguntar a Albert e depois a Nell as mesmas coisas. E aquilo parecia que nunca ia ter fim. "Shh", murmurou Meg, colocando um dedo nos lábios. "Eu os declaro marido e mulher." Com as palavras do reverendo Gosling, ditas numa voz solene para todos na igreja ouvirem, Hope interessou-se novamente pela cerimônia. Talvez estivesse terminando e eles pudessem ir logo para a festa. Todos tinham ficado preocupados com a possibilidade de chuva, porque a casa não era grande o bastante para todos os convidados. Mas o tempo estivera quente e ensolarado nos últimos 3 dias, e na noite da véspera, Silas e Matt tinham instalado uma mesa comprida feita de portas velhas no campo ao lado da horta, e havia tábuas apoiadas em troncos servindo de assento. Nell tinha trazido emprestado alguns lençóis de Briargate para usar como toalhas de mesa. Fora isso, havia um barril inteiro de cerveja, muitas tortas, pãezinhos e outras comidas. E Garrett Peregrine ia tocar sua rabeca para todos dançarem. O reverendo Gosling se dirigiu a Albert. "Pode beijar a noiva." Hope tapou os olhos. Ela não suportava ver casais se beijando. Matt sempre beijava Amy, principalmente quando achava que ninguém estava olhando. E ela achava que não aguentaria se Nell e Albert começassem a fazer aquilo o tempo todo. Mas tinha que espiar entre os dedos apenas para ter certeza de que Albert o faria, porque ela nunca o tinha visto beijar Nell. Ficou aliviada porque foi somente um beijinho. Matt e Amy davam grandes beijos grudentos. Mabel Scragg, dona da padaria vizinha aos Rentons, apareceu assim que eles saíram da igreja. Hope não gostava dela. Mabel sempre a chamava de pequena dama e certa vez deu-lhe um tabefe porque Hope disse que ela era relaxada. "A primeira finalmente se casou", disse a mulher a Meg, com a papada gorda balançando. "Aposto que Matt vai ser o próximo." "Tomara." Meg sorriu para o filho mais velho, que como sempre estava tão perto de Amy
que pareciam colados. Mas aí será a família dela pagando pela festa, graças aos céus. Nell escolheu bem o marido, continuou Mabel. Deram sorte de ter conseguido a casa do portão. E ainda por cima, Lady Hervey vai manter Nell como criada. Cuidado, hein? Isso não vai ser por muito tempo se ela puxar a mãe. Hope franziu a testa ao escutar a última observação de Mabel. Não era a primeira a dizer aquilo. Quase todos tinham dito o mesmo. Ela queria saber o que significava. Quando escureceu, Hope teve sua resposta. No fim da festa, todos os adultos estavam embriagados, inclusive sua mãe e seu pai. A comida acabara. Era preciso virar o barril para conseguir os últimos goles de cerveja e Garrett Peregrine tinha parado de tocar a rabeca e estava dormindo no galinheiro. Até Joe e Henry ganharam um pouco de cerveja. Hope também provou, mas não gostou. Ela reparou que a cerveja fazia as pessoas dizerem coisas que normalmente não diriam. Matt declarou que amava Amy na frente de todos. E ela riu, como se achasse aquilo muito romântico. Hope ouviu muitas piadas relacionadas à jardinagem durante toda a noite. Algo sobre plantas e sementes, mas não entendeu nada. Mas quando o casal saiu de mãos dadas pelo rocio, alguém disse que talvez acontecesse um batismo em junho próximo. Silas apenas teve que espirrar e eu já estava grávida, disse Meg, às gargalhadas. Só espero que Nell não puxe a mim, ou dê um nó no troço do Albert. Houve conversas desse tipo mais tarde entre as mulheres. E Hope prestou muita atenção em tudo. Uma disse que achava que Albert era frio como um peixe. E várias concordaram com ela, inclusive sua mãe. Até Ruth disse que já tinha visto mais paixão em um arroz doce do que nele, e apontou para Matt, que dançava de rosto colado com Amy, com ar sonhador, afirmando que aquilo era mais normal. Juntando tudo com o que Hope aprendera sobre a reprodução dos animais da fazenda, ela percebeu que era por isso que os seres humanos se casavam, e o resultado eram os bebês. Mais tarde, enquanto dançava com o pai, que já estava de pernas bambas por causa da bebida, ele disse que esperava não estar velho demais quando fosse dançar no casamento dela. Não vou me casar, retrucou Hope com firmeza. Ninguém vai fazer isso comigo. Três meses depois do casamento de Nell, Matt se casou com Amy. Foi na semana anterior ao Natal, na igreja de Pueblo, o vilarejo mais próximo. Fred Merchant, o pai de Amy, acolhera Matt em sua família de braços abertos, porque sempre quisera um filho para quem passar a fazenda. Todos na aldeia concordavam que Matt estava com a vida ganha. Mais uma vez, Hope viu sua mãe chorar no casamento e seus pais ficarem embriagados. Mas teve a sensação de que estavam muito mais felizes com o casamento de Matt e Amy do que tinham ficado com o de Nell e Albert. Nem uma vez sequer ela ouviu seu pai perguntar a Matt se ele tinha certeza de que queria se casar, como fizera com Nell. E viu a mãe abraçar Amy dezenas de vezes, exatamente como fazia com os próprios filhos. Hope não gostava de Albert. Ele olhava para as pessoas como se elas tivessem mau cheiro e quase não abria a boca. Nell alegara que ele era apenas tímido e que os dois conversavam muito. Talvez fosse verdade, mas Hope não conseguia entender
porque isso faria Nell mudar tanto. Ela não ia mais à casa dos pais na tarde de folga. A família praticamente só a via na igreja aos domingos com Albert. Toda vez que Hope voltava de Briargate depois de brincar com Rufus, sua mãe a enchia de perguntas sobre Nell. Ela está bem? Disse alguma coisa sobre Albert? Quando virá nos visitar? Hope só podia dizer a verdade, que sua irmã parecia exatamente a mesma de sempre, que não, ela não dissera nada sobre o marido e explicara que não poderia vir nas tardes de folga, porque agora tinha a própria casa para cuidar. Ruth e James sempre iam para casa nas tardes de folga. Diziam que achavam que Nell devia ter mais tempo livre agora que estava casada, porque Lady Hervey a deixava ir embora mais cedo, e quando saía sem Nell, ela a mandava para casa. Uma vez Hope ouvira Ruth dizer que Albert era um tirano, mas a mãe pôs um dedo em seus lábios e a mandou ficar quieta. Hope perguntou ao reverendo Gosling o que era um tirano, e ele explicou que era um homem que impunha sua vontade aos outros. Na primavera de 1841, Hope estava no quarto de brinquedo de Rufus jogando damas na frente da lareira, quando Lady Hervey entrou com outra senhora. Rufus era bom em damas, então Hope não precisava deixá-lo ganhar, de vez em quando para apaziguá-lo. Ele ganhara as 2 últimas partidas e no momento em que Lady Hervey entrou, Hope concentrava-se no novo jogo para poder vencê-lo. Ruth se levantou de imediato, como sempre fazia, quando alguém entrava no quarto, e começou a arrumar um quebra-cabeça que as 2 crianças estavam montando antes. Rufus, chamou Lady Hervey, quero que conheça a senhorita Bird. Ela vai ser sua governanta e ensinar você a ler e a escrever. Rufus continuou ajoelhado no tapete e olhou para a senhora alta, de rosto severo, com um vestido e uma touca cinzentos. Hope está me ensinando a ler e a escrever, retrucou ele, categórico.